Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira o orçamento da União para 2024 com vetos, mas preservou o fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais para as eleições municipais de 2024. O veto atinge diretamente os deputados federais e senadores que tiveram pelo menos uma perda de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. Quem chega com detalhes sobre o veto presidencial com repercussão nas bases eleitorais dos deputados federais e senadores é o Ednardo Lemos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira, com vetos, o projeto de lei orçamentária de 2024. O presidente preservou o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais para o financiamento da campanha de vereador e prefeito, mas vetou pelo menos 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas de comissão. A informação sobre a sanção do orçamento foi dada pelo relator da lei orçamentária anual, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Segundo ele, o presidente justificou aos parlamentares que o corte nas emendas teve de ser feito diante da queda nas projeções da inflação. Os deputados federais e senadores trabalhavam com um cenário de tesourada em parte dos recursos das emendas, uma vez que, pela proposta original, o orçamento previa 11 bilhões de reais para emendas de comissão. O Congresso Nacional elevou, porém, esse valor para 16,6 bilhões de reais, contrariando a orientação dos técnicos do Ministério da Fazenda. Os líderes de bancada irão se reunir no início de fevereiro para avaliar o impacto dos vetos ao orçamento da União. Caberá aos congressistas manter ou derrubar os vetos presidenciais, principalmente as restrições ao volume de recursos das emendas de comissão. O veto à parte de recursos das emendas será apreciado pelo Congresso. Pode desagradar a deputados federais e senadores, mas a preservação do fundo eleitoral com 4,9 bilhões de reais deixou satisfeitos os líderes de bancadas e os presidentes dos partidos que se preparam para disputar as eleições municipais de 2024. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. Emenda de comissão, jornalista Beto Almeida, é a definição usada para as emendas que são apresentadas pelas comissões técnicas, comissões temáticas do Senado e da Câmara dos Deputados. Não dá para precisar nesse momento qual é o impacto, ou seja, quanto os municípios do Ceará deixarão de receber caso esse veto seja mantido pelo Congresso Nacional. Ou seja, ainda não dá para fazer um cálculo sobre que valor, que percentual desses 5 bilhões e 600 milhões de reais deixarão de entrar para os municípios. Mas é pouco provável, naturalmente, Beto Almeida, que os deputados federais e senadores mantenham esse veto. Há sim uma insatisfação porque os deputados e senadores modificaram o texto original do projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo e os deputados e senadores cuidaram de turbinar essas emendas que no primeiro momento eram no valor de 11 bilhões de reais e elevaram o valor para 16 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente Lula, recebendo a orientação da equipe técnica do Ministério da Fazenda, vetou esse item, que acaba por desagradar deputados federais e senadores que naturalmente terão pela frente o poder de manter ou derrubar o veto. Como mexe diretamente no bolso, no caso nos cofres dos municípios, bases eleitorais dos deputados federais e senadores, os congressistas tendem sim a derrubar esse veto do presidente Lula. Quanto ao fundo eleitoral, a conquista é grande para os partidos e lideranças políticas que se preparam para disputar as eleições de 6 de outubro, primeiro turno das eleições municipais. Vamos começar a falar sobre as emendas parlamentares, o veto do presidente Lula, tema dessa segunda-feira aqui no Bate-Papo Político, que a gente já antecipava a estimativa, a previsão sobre o veto dessas emendas parlamentares. E agora, jornalista Beto Almeida, qual será a reação do Congresso Nacional diante desse veto presidencial? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, são 3 pontos já de atritos, vamos dizer assim, que se forma entre o governo e a base dele no Congresso Nacional. A gente não pode esquecer, por exemplo, que no final de dezembro, ali no apagar das luzes de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou uma medida provisória que reonera a folha de pagamento de setores da economia, pelo menos 17 setores da economia. Você lembra, os nossos ouvintes também, que essa medida gerou fortes críticas entre os deputados, entre os senadores, porque disseram o seguinte, que o ministro, na realidade, estava rejeitando uma proposta que já havia sido aprovada no Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. E de lá para cá, o governo vem tentando exatamente corrigir esse problema gerado, tentando aqui ver como é que faz para manter o mínimo do que o governo quer sem desagradar os parlamentares. Não tem sido fácil. Aí depois disso veio o segundo ponto, Luzenor, que foi aquele impasse gerado com a bancada evangélica, a partir do corte que o governo fez na questão dos pagamentos de impostos pelos pastores, ou seja, pela isenção de receitas que eles deveriam pagar para o cofre da União. E aí isso também gerou outro problema. Aí o que o governo fez? O governo disse que está pronto a negociar, portanto pode recuar também. Para isso, ele estabeleceu aí uma comissão de trabalho que vai ver o que pode ser feito em relação a isso. Aí agora vem esse terceiro ponto, que é exatamente o corte das emendas de comissão, que são emendas parlamentares. E aí é o seguinte, por que essa reação? Porque na realidade é o que os parlamentares hoje não encontraram, eles consideram como se fossem emendas de natureza política, porque na realidade, olha, diferente das emendas de bancada e das emendas parlamentares, todos esses dois formatos, eles são obrigatórios, ou seja, o governo tem que liberar. Já as emendas de comissão, não, elas não estão lá no orçamento e não são obrigatórias aquela liberação. O governo vai negociando. Então, na prática, é como se elas tivessem substituído aquelas emendas de relator que existiam antigamente, onde o governo ia fazendo essa liberação e essa negociação ao decorrer do ano. E isso, claro, abre margem para os deputados, para os senadores negociarem emendas para as suas bases num ano importantíssimo como esse, que é ano eleitoral. Por isso que houve essa reação tão forte, mesmo o governo mantendo essa questão, Luzenor, do fundão eleitoral, que está altíssimo. Ainda assim, eles querem insistir. E olha, a previsão é derrubar a questão desse veto aí do presidente Lula, e com um detalhe, é como se eles tivessem colocado aquilo, dizendo, aquele contador de tempo, como é que chama? Um cronômetro. Começou o tic-tac e o presidente Lula tem até o final de fevereiro para encontrar uma solução. Por que o final de fevereiro, Luzenor? Porque é exatamente o período em que o Rodrigo Pacheco deverá fazer a convocação conjunta do Congresso Nacional. É ele quem tem esse poder para fazer o julgamento dessas ações e dos derrubadas de vetos. Então o governo tem que encontrar uma solução até lá, meu amigo. A corda está esticada antes mesmo do início das atividades legislativas de 2024. Tem esse atrito, tem esse conflito, tem as cobranças dos deputados federais e senadores, e o governo do outro lado tenta se articular para manter intacta, unida essa base parlamentar. Mas claro, Beto, tanto quanto aquela história de que quando se mexe no seu bolso, a primeira reação é inevitável. E nesse caso, o executivo está mexendo com a caneta, com o bolso dos parlamentares, no sentido, com a agenda dos parlamentares, no sentido de garantir mais recursos para os municípios base eleitorais dos deputados federais e senadores. Esse momento é de uma verdadeira queda de braço que irá ficar configurada ainda mais, essa queda de braço, nos primeiros dias do ano legislativo. As atividades serão iniciadas no dia 5 de fevereiro, mas logo em seguida vem o carnaval para dar uma esfriada. Depois os deputados federais e senadores retomam as atividades para conduzir o ano legislativo até o final do primeiro semestre, quando todos estarão envolvidos direto ou indiretamente na disputa pelas prefeituras. O que chama a atenção, o jornalista Beto Almeida, é que os deputados federais e senadores querem sim manter essa independência em relação ao poder executivo por meio das emendas parlamentares impositivas. O orçamento da União de 2024 tem pelo menos
48 bilhões de reais em emendas de comissão, em emendas de bancada, em emendas individuais, todas emendas impositivas, ou seja, com liberação obrigatória. O governo tem que liberar. E a queda de braço é justamente essa que você falou, né? Que no primeiro momento o presidente Lula vetou o trecho da lei de diretrizes orçamentárias, que teve como relator o cearense Danilo Forte, derrubando o texto que estabelecia a liberação, o cronograma de liberação de recursos das emendas parlamentares até o dia 30 de junho. Agora, isso aí, Luciano, olha só. Qual é hoje o tamanho do nosso Congresso? 513 deputados. O presidente Lula, o governo tem dito hoje que com a chegada de parlamentares do Centrão, por exemplo, dos partidos que não são tradicionalmente de esquerda, eu estou falando do PL, do PSD, mas também, por exemplo, de parte do MDB, são 350 deputados que estão hoje na base do presidente Lula. Ou seja, isso deveria dar uma segurança muito maior para o governo. No entanto, a chamada esquerda, a bancada de esquerda tradicional mesmo, ela tem pouco mais de 100 parlamentares. Ou seja, o governo, na realidade, para ganhar ou perder com todos os desgastes que ele pode ter, ele só conta mesmo para valer, com toda a fidelidade, com essas pouco mais de 100 cadeiras no Congresso Nacional. O resto são os agregados, vamos dizer assim, que dá 350 deputados, mas que nem sempre estão ali para votar com o governo no momento que o governo mais precisa. Por isso que o governo está sempre indo adiante e recuando, indo adiante e tentando negociar. E, pelo jeito, vai continuar nessa toada ao longo do governo todo, Luciano. E a polêmica vai continuar, jornalista Beto Almeida, porque tem discussão nos próximos dias com avaliação sobre a repercussão desse veto do ponto de vista do volume de recursos para os estados. Luciano, exatamente isso, porque embora você tenha dito que a gente não sabe aqui precisar exatamente de quanto é que o Ceará perde agora com o corte dessas emendas, o que rola aqui nesse momento? É que os parlamentares entendem que estas emendas, eles já estavam inclusive fazendo informalmente a distribuição desses valores por estados. Então, na cabeça dos deputados e dos senadores, essa situação ela já estava bem articulada, bem resolvida, onde esse dinheiro iria parar nos seus redutos eleitorais num ano importante, que é de renovação nos quadros das prefeituras e das casas legislativas mirins, como se chama, né? Das câmaras de vereadores. E agora, meu amigo, isso ficou para trás. Agora a gente diz assim, olha, os deputados reclamam porque perderam. Mas eu olhei aqui o número, Luciano, eu fiquei até surpreso. Você sabe quanto era que tinha de emendas de comissão até então, lá até o orçamento passado? Há 2 anos, Beto, menos da metade do atual valor. 330 milhões de reais. Isto para o Ceará. Não, Luciano, no geral, Luciano. Está errado, jornalista Beto Almeida. As emendas de... errado. Luciano, presta atenção aqui, olha. Eu estou falando das emendas as emendas de comissão. O que eu estou querendo dizer é que as emendas de comissão, elas não eram o foco da atenção. Não eram valorizadas. Não eram valorizadas. Essas emendas, elas ficavam lá, eram utilizadas, mas o que valorizava? Eram aquelas emendas de relator, que até então era permitida, e aí depois as emendas individuais e as emendas de bancada. Para 2024, aí foi que veio essa história. Como não tinha mais emenda de relator, vamos valorizar as emendas de comissão. E aí pulou-se para esses 16 bilhões e 600 milhões que o presidente cortou para 11 bilhões.